Quero convidar você a fazer uma oração comigo rápida, uma oração para a gente pregar a Bíblia agora, a palavra. Curva a sua cabeça aí na tua casa e fale com Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Nós já ouvimos os louvores, cantamos juntos com a pastora, com a Thalitinha, com a Mirella, com a equipe de louvor. Nós já ouvimos a ministração da oferta com o Laerte. Agora eu quero te pedir que o teu bom Espírito possa conduzir este momento da minha fala, para que a igreja do Senhor, para que todos que vão assistir este vídeo hoje, amanhã, em outro horário, em outro dia, em outra época, que eles possam ser tocados pelo poder do teu Espírito, porque é o Senhor quem nos toca, é o Senhor quem nos liberta, é o Senhor quem fala conosco. Portanto, eu oro agora te pedindo, usa a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero ler o texto no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 9, o verso 23 e o verso 24. Na minha Bíblia tem um título que fala sobre a questão do discípulo de Jesus, ele carregar a sua cruz. E aí o texto, Lucas diz assim que Jesus dizia a todos, era Jesus quem dizia. E aí Jesus fala assim, gente, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E no 24 ele fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Hoje eu quero falar sobre autonegação, sobre este convite de Jesus, da gente negar-se a si mesmo. E eu gostaria de falar sobre a autonegação e os benefícios que a autonegação pode proporcionar para mim e para você. Então, eu gostaria de falar do caminho da autonegação e os seus benefícios. Agora, quando a gente lê uma frase desta, o caminho da autonegação e os seus benefícios, quando a gente ouve uma frase desta, realmente na nossa mente, nós temos muitas dificuldades para compreender que essa frase ela pode se tornar verdadeira em nossa vida e que a autonegação, esse ato de se negar, possa trazer algum benefício para a gente de verdade. A grande verdade é que, e quando eu digo a gente, eu estou fazendo uma referência ao mundo, à sociedade, às pessoas que ainda não carregam e não têm uma intimidade com a pessoa do Senhor Jesus, não tem uma intimidade com Deus, ou até mesmo aqueles que têm essa intimidade. Mas a grande verdade é que a gente não consegue entender esse princípio que Jesus ele estabelece, onde Jesus ele diz assim na proposta dele, que aqueles que desejam segui-lo, eles devem abrir mão de si mesmos, eles devem abrir mão das suas verdades, daquilo que eles acreditam como ponto de vista correto. E eu fico imaginando, meus irmãos, que essa questão, ela é uma questão antiga. Esse problema, essa dificuldade que nós temos de compreender isto, é uma questão muito antiga. E eu fico imaginando, pensando, e eu espero que você caminhe comigo neste meu pensamento, que isto aconteceu lá no Éden, quando o pecado nos deformou. Lá no Jardim do Éden, quando o homem tinha uma intimidade com Deus assim extrema, uma intimidade com Deus maravilhosa, tinha uma abertura com Deus, onde ele ouvia Deus falar, onde Deus se apresentava a ele, mas quando o pecado entra no mundo, aí o pecado então ele nos cega no sentido da gente entender que o caminho
para você encontrar o caminho da paz, para você encontrar o caminho da felicidade, para você encontrar o caminho pleno, aquele caminho que vai satisfazer você. Você não consegue de modo algum, você não consegue administrar isso de modo único, sozinho, você não consegue. Portanto, essa questão, como eu dizia, ela é antiga. E eu me lembro de um texto, que é o texto de Gênesis, no capítulo 3, do verso 5 ao 6, eu percebo aqui claramente, no diálogo que a Eva estabeleceu com a serpente, o dragão, o antigo dragão, que o livro do Apocalipse diz e faz referência à serpente nesta condição, ela estabelece um diálogo com Satanás. E quando ela estabelece esse diálogo com Satanás, a gente percebe que nasce no coração da mulher, nasce no coração do ser humano esse desejo de independência de Deus, esse desejo de autoafirmação, esse desejo de existir sozinho, esse desejo de viver sem essa dependência tão grande de Deus. E isso aconteceu quando eles estavam lá no Éden. E eu vejo então a vontade da mulher ser manifesta na descrição que o próprio texto diz para a gente. O texto diz assim, que Satanás diz à mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele você comer, se referindo ao fruto, se abrirão os olhos. Olha o que ele está dizendo. Então, na verdade, o que existia aqui, a trama, você sabe, você conhece, era a trama a respeito da morte. Quem comesse daquele fruto morreria. Poderia se comer de todos os frutos do jardim do Éden, menos aquele fruto. E aí, então, a serpente chega para a mulher e diz assim, não é verdade. Não é verdade o que Deus disse a você. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vos abrirão os olhos. E olha o que a serpente disse para a mulher, para Eva: e você será como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus. E aí, no verso seguinte, o texto diz assim, que vendo a mulher, ou seja, esse vendo, ele carrega nele essa questão de percepção. A mulher percebeu, a mulher teve essa intuição, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, ela era agradável aos olhos, e ela era agradável também para dar entendimento, ela tomou do fruto, e ela comeu, ela deu ao marido, que ele também comeu, ele tomou e também comeu. Ou seja, esse desejo então que a Eva manifesta aqui, é o desejo de ser igual a Deus. É do fruto que vai dar entendimento. E o entendimento aqui, logicamente, na mente, no coração da Eva, era em relação às coisas da vida, saber as coisas da vida, saber as coisas a respeito de si mesmo, poder ter o controle. Por que Deus, então, está enganando a gente? Por que Deus está mentindo para a gente? Então, ela deixa crescer dentro dela esse desejo do conhecimento daquilo que é bom, do conhecimento daquilo que é mal. E eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, nenhuma dúvida, que por conta disto, por conta dessa deformidade que o pecado nos causou, pelo que o pecado nos trouxe, a gente começa então a ter uma dificuldade enorme de entender que o negar-se a si mesmo, a autonegação, que é uma proposta de Jesus aos seus discípulos, é uma disposição que o discípulo tem que ter, aceitar esse convite de Jesus, de autonegar-se, melhor dizendo, e negar-se a si mesmo. Essa disposição nós temos dificuldade de entender. Nós temos dificuldade de entender que somente em Deus eu encontro refúgio. Nós temos dificuldade de entender que somente em Deus eu vou encontrar paz. Nós temos dificuldade de entender essas coisas. A nossa carne, a nossa parte da carne, o nosso corpo, a nossa essência humana, natural, ela não consegue compreender isso. Agora, eu me lembro do texto de Paulo, quando Paulo cita um dos filósofos gregos, quando ele está discutindo, conversando com os gregos. E Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 17, verso 28, Paulo faz uma afirmação. E ele diz assim, pois nele vivemos, fazendo referência a Deus, o Deus verdadeiro, não aqueles deuses que tinham tantos altares, que tinham nomes, e dentre aqueles altares de deuses com os seus nomes, existia um altar que estava escrito assim, Deus desconhecido. E Paulo sabia de quem eles falavam, então Paulo disse o seguinte, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que por meio dele e nele nós vivemos e nos movemos e existimos. E ele fala, como alguns dos vossos poetas têm dito,
porque dele também somos a sua geração. Eu já falei algumas vezes aqui, e quando eu falo, meus irmãos, eu não falo pensando em alguém, eu não falo trazendo à minha mente uma crítica a alguém, eu falo porque eu sou ser humano como você. Eu falo porque eu tenho defeitos como você. Eu falo como eu me pego pensando coisas que às vezes, na verdade, não seria tão do agrado de Deus no sentido dessa questão da confiança nele. Porque é incrível como nós temos uma sensação de segurança quando você tem um controle das coisas. Quando você tem o teu emprego, como o Laerte estava dizendo dessa questão da pandemia, eu conversava com a minha esposa, eu não sei se você já reparou, eu que moro aqui em São Bernardo, nós moramos aqui, no final da tarde, durante a semana, e nos domingos, e onde eu moro, os aviões passam para Congonhas, bem por cima da nossa casa, das nossas casas, o quanto que diminuiu, não existe mais. A coisa mais difícil é você ver um avião voando. E ontem estava passando 3, eu contei, falei, nossa, passaram 3 aviões. E a minha esposa, a gente estava conversando, teve alguns setores da economia, tiveram pessoas que perderam tudo, perderam todo o seu recurso com a questão da pandemia. Mas é incrível quando a gente precisa depender de Deus, é nessa hora que nós começamos a deixar criar no nosso coração temor. A gente tem dúvida, a gente fica atemorizado, a gente não sabe se realmente vai acontecer o que nós esperávamos. Será que agora Deus vai cuidar da gente? Quem nunca sentiu isto, esse medo, essa sensação de insegurança? Agora, quando Jesus ele vem com essa proposta, dizendo assim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo, Jesus ele tem as razões para ele apresentar. Agora, quando a gente insiste nessa independência, nessa vida longe de Deus, a vida alienada de Deus, eu e você, sem dúvida nenhuma, a gente acaba manifestando uma incoerência em relação àquilo que nós dizemos ser. Eu sou um discípulo de Jesus. Nós temos aqui um princípio, nós temos aqui uma visão, nós temos aqui, na verdade, uma proposta na igreja do Alves Dias, que Deus colocou no coração do pastor Ivaldo, que é fazer discípulos de Jesus e que eles sejam capacitados a se reproduzirem com muitos frutos. E esses frutos não devem ser só em quantidade, mas que sejam frutos que permaneçam. Por quê? São discípulos de Jesus. E quando eu manifesto essa tendência de cuidar de mim mesmo, a parte de Deus, achando que o cuidado de Deus, ele não me traz essa confiança, eu estou sendo, no mínimo, incoerente com aquilo que eu digo ser. Porque é na insistência dessa independência, é na insistência em não observar o que Jesus diz, é na insistência de não observar aquilo que Jesus viveu, é que eu e você, a gente está indo na contramão e batendo de frente com Ele mesmo. Mas de verdade eu acredito, gente, de todo o meu coração, que existe sim, nessa frase de Jesus, se alguém quer vir após mim, se alguém quer se tornar discípulo, venha até mim, mas venha com uma condição. Você tem que saber que cada dia, todo dia, você vai tomar a sua cruz. E você vai se negar-se a si mesmo. E aí você vai me seguir. E quando eu falo de depender de Deus, eu falo do temor que nós temos, talvez esse temor ele esteja relacionado exatamente com essa questão daquilo que Jesus propõe, da proposta de Jesus. E qual é a proposta de Jesus? Tomar a cruz. E talvez esse tomar a cruz, a gente sinta medo, porque a cruz, ela carrega, logicamente, um simbolismo de salvação, e eu falo isso para o final, mas a cruz também, ela traz esse simbolismo de dificuldade, de maldição, ele foi pendurado no madeiro, Jesus morreu a minha morte e a tua morte, de sofrimento. Jesus, quando ele traz essa conotação, Jesus está falando de sofrimento, mas eu acredito, de verdade, que a autonegação, na autonegação, o negar-se a si mesmo, existe sim, existe bênção, existe sim, existe benefício. E o primeiro benefício que eu vejo aqui é que a autonegação, ela nos leva ao encontro da verdade, que vai habilitar você e a mim caminhar com Jesus.
É o primeiro benefício. A autonegação, ela me coloca numa condição de abrir uma porta, e quando eu abro essa porta, é uma porta que vai me permitir caminhar com Jesus. Foi exatamente isso que ele falou, é a afirmação de Jesus. E a afirmação de Jesus, ela é absolutamente clara. A demonstração aqui de Jesus, a proposta de Jesus, ela não é uma proposta que ela abre um leque para várias possibilidades. Não, ele diz assim: se alguém tem um interesse de caminhar comigo, se alguém gostaria de andar comigo, se alguém gostaria de aprender comigo, se alguém gostaria de ser meu discípulo, esse alguém, ele deve saber uma coisa: ele deve tomar a cruz todos os dias e negar-se a si mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo, então, se o desejo é viver como ele andou, se o desejo é andar como ele andou, viver como ele viveu, melhor dizendo, não existe como eu não abrir mão das minhas vontades. Não existe como eu não abrir mão das minhas convicções. Irmãos, eu tinha tantas convicções. Talvez você também tinha tantas convicções. Talvez você tinha tantas verdades estabelecidas dentro de você. Tantas coisas a se fazer, mas quando você encontrou com Jesus, você foi confrontado com Jesus, você mudou. Eu coloco como um exemplo maior, e logicamente talvez estaria sendo injusto com alguns outros, mas na minha mente agora o que eu me lembro do apóstolo Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, mas o que ele fazia como perseguidor, ele fazia porque ele tinha a convicção dele, ele achava que era correto, ele tinha o planejamento dele, ele tinha aquilo que ele admitia como verdade, mas quando ele foi confrontado com Jesus, ele entendeu que ele tinha que abrir mão de tudo aquilo, ele teve que se negar. Porque é só neste negar-se a si mesmo que eu encontro com o Senhor, que eu posso caminhar com o Senhor. E embora eu concorde com você que esse princípio possa parecer um pouco estranho, esse princípio possa nos mostrar algo ruim, eu não tenho dúvida que Jesus, ele tinha os motivos dele para fazer isso. Eu também lembro daquela passagem do Evangelho, quando algumas pessoas manifestaram o desejo de seguir Jesus. Dentre eles tinha um escriba, e aí Jesus disse assim que as aves tinham o seu cantinho para descansar, as raposas tinham os seus cantinhos para descansar, mas que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, então reflita, Jesus estava dizendo assim, não adianta você só manifestar esse interesse, esse desejo, você tem que refletir. Então Jesus, ele tinha as razões dele, ele tinha os motivos dele. O primeiro motivo era carregar a cruz, era tomar a cruz, era negar-se a si mesmo, é negar a sua verdade, é olhar para Jesus e entender ele como o nosso mestre, o nosso modelo de vida. Agora, Jesus, ele também tem como razão e como motivo, eu não tenho nenhuma dúvida, que ele sabia que se a gente insistisse nesse caminho de independência, ou se nós insistirmos nesse caminho de independência, de alienação de Deus, nós vamos sofrer. É um caminho do auto-engano, da autossubsistência. Ninguém existe sem Deus. A pandemia está aí para confirmar isso. A pandemia está aí para esfregar isto na nossa cara, que ninguém vive sem Deus. Você ouviu o Laerte falando de planos, de projetos, de planejamentos, e quem não planejou esse ano? Quem não planejou? Eu conheço alguns pastores que tinham também, como o Laerte, a viagem lá para Paraíba, outros pastores tinham feitos planos para ter alguns encontros, para falar de algumas coisas em hotéis que já estavam tudo reservados, mas tiveram que abrir mão de tudo. Por quê? Porque a pandemia veio nos mostrar que eu e você não somos nada, e nós não subsistimos sem Deus. Essa é a grande verdade. Então, quando Jesus fala, ele fala o seguinte, é auto-engano, esse fato de você dizer, não, eu existo por mim mesmo, eu me basto, eu vou existir por mim mesmo, você, em primeiro lugar, você não consegue encontrar Jesus. Você não consegue caminhar com Jesus, porque a verdade de Jesus se torna uma verdade diferente da minha e da tua, se assim nós pensamos. Nós não conseguimos caminhar com Jesus. E dentro disso, o discurso pode ser bonito, a fala pode ser bacana, o convite pode ser muito alegre, mas nada disso se sustenta. Porque somente quando eu faço isto, esse caminho da autonegação, é que vai fazer com que eu encontre este portal, esta porta, para caminhar com Jesus. Em segundo lugar, eu também vejo, meus irmãos,
que este caminho da autonegação, ele tem benefício sim, porque ele leva você, ele nos leva ao encontro de nós entendermos uma coisa que é difícil de entender, a necessidade de nós tomarmos nossa cruz. É isso que ele diz ainda no verso 23, quem quiser vir após mim, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Essa autonegação, se em primeiro lugar, ela abre esse caminho para a gente andar com Jesus, mas ela abre também, em segundo lugar, uma outra porta, um outro caminho da gente compreender o que significa a importância de carregar a cruz. Dentro de um processo mental, dentro de uma lógica humana, dentro de um raciocínio humano, dentro de uma mente natural, como Paulo fala que o homem natural não entende as coisas de Deus, dentro de um processo assim, quem que deseja passar por essa questão de ser obrigado a carregar uma cruz? Agora, só que o que é interessante é que alguns vão dizer, não, mas Jesus está obrigando. Não, Jesus não está obrigando, de jeito nenhum. Com Jesus não tem essa de obrigação, com Jesus não tem essa que tem que ser, não, de jeito nenhum. Ele fala, se alguém quiser, esse é o grande detalhe. Então não existe essa questão de você falar, olha, eu preciso, eu sou obrigado, não. Agora, essa questão de cruz, por que a gente, na verdade, pensa assim, não tem benefícios? Como eu estava dizendo, cruz nos remete a sofrimento. Cruz nos faz relembrar, né, coisas que foram ruins. Não é isso que as pessoas falam como cruz? O exemplo, nossa, uma cruz, nossa, estou carregando uma cruz. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou carregando uma cruz porque eu ganhei na loteria. Olha o pastor falando de heresia aí. Eu nunca vi ninguém falar, eu estou carregando uma cruz porque eu comprei uma casa lá na Califórnia. Nunca ouvi falar. Eu sempre, quando eu escuto alguém falando, olha, eu estou carregando uma cruz, vai investigar para você ver o que ele está dizendo para você, o que ele está querendo dizer. Luta no casamento, luta no trabalho, luta com o filho, luta com tudo, luta contra a saúde, isso é carregar cruz. Então a gente talvez não entenda. E num processo lógico, num processo humano, a gente que quer andar com Jesus, a gente quer andar com Jesus. Mas a gente deseja andar com Jesus por meio de uma estrada onde não exista buracos, por meio de um voo onde não exista turbulências e no meio de uma navegação onde não exista ondas para chacoalhar muito o navio. Não, a gente quer tranquilidade. Só que nesse processo racional, humano, lógico, a gente se esquece de algumas coisas importantes. Algumas coisas que Jesus disse. E tem uma das coisas que Jesus disse, muito embora isso que ele vai dizer, que eu vou citar aqui, o que ele disse, melhor dizendo, é um dos textos que os estudiosos consideram de difícil compreensão, porque tem várias aberturas, mesmo para o texto original, é o texto de Mateus, no capítulo 11, no verso 12, quando Jesus, depois que ele recebe os discípulos de João Batista, que estava preso porque ele tinha denunciado aquilo que Herodes estava fazendo de errado, possuindo a mulher de seu irmão, ele acabou sendo preso, e ele no momento de... Como ser humano que eu e você temos, ninguém é super-herói da fé, ninguém é super-homem na fé, ele então carrega um sentimento de dúvida, ele manda que os seus discípulos vão até Jesus e perguntem para Jesus se ele era realmente o Messias, e olha que coisa interessante, gente, depois dele falar que ele era a voz do deserto, esse que está diante de vocês, que está diante de mim, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele, esse cara aí é o que veio para resolver todos os nossos problemas. João, ele é tomado por um sentimento de dúvida, de insegurança, porque ele está carregando a cruz que estava próxima dele, a cruz da morte, a cruz do sofrimento. E aí então João manda os seus discípulos perguntarem, aí Jesus ele fala assim, diga para João que os cegos vêm, os surdos estão ouvindo, e estão sendo feitas coisas que nunca se viram aqui nesta vida. E aí então ele espera, então, os discípulos saírem, aí ele vem com um discurso dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém fora igual a João. Mas o menor no reino de Deus seria maior que João. E aí ele fala nesse contexto, no verso 11 e 12, ele fala assim, o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Logicamente que Jesus não estava falando aqui que a salvação é por meio de um esforço humano. Por isso que eu disse para vocês que os estudiosos falam que é muito difícil a interpretação desse texto, mas a minha visão simples, a minha visão com muita humildade, eu entendo aqui que na verdade o que Jesus estava dizendo é que na caminhada com Ele, existe cruz para carregar. Na caminhada com Cristo, existe sofrimento sim. Quantos de vocês já sofreram? Quantos de vocês já choraram?
Quantos de vocês ficaram sem compreender o que realmente estava acontecendo na vida de vocês? Quantos? Quantos? Mas que depois, com o passar do tempo, vocês foram tocados, vocês foram cuidados, vocês foram sarados. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que caminhar com Ele, você vai ter que caminhar, com certeza, você vai passar pelo vale da dificuldade. Você vai atravessar o vale da angústia. Você vai atravessar o vale da lágrima. O vale do choro, o vale da incompreensão, o vale do não entendo mesmo. Eu não entendo, não estou entendendo nada que Deus está permitindo. Só que embora a cruz traga essa ideia aqui de sofrimento, é por meio dela que eu sou sarado. É por meio da cruz que eu fui liberto. É por meio da cruz que você foi salvo. É por meio da cruz que você foi transformado. É por meio da cruz que você foi sendo moldado por Jesus. E quando alguém chega a esse entendimento aqui, da necessidade da autonegação, de negar-se a si mesmo, é quando ele descobre de verdade como é a iniciação do caminhar com Cristo. Quando eu falo disso, eu me lembro dos meninos Talmidim. São os meninos Talmidim, porque Talmidim é no plural, Talmide é no singular. Quando eles eram convidados pelos seus mestres, pelos seus rabinos, a andarem muito próximo deles, eles eram convidados, andem próximo de mim, muito próximo de mim. O que significava que no final do dia, esses meninos Talmidim, eles eram cobertos com a poeira dos pés do seu rabino. Eles eram cobertos com a poeira de tão próximo que eles andavam, o que significava que eles tinham que observar quem eram os seus rabinos, o que os seus rabinos diziam, o que os seus mestres ensinavam e o que os seus mestres viviam. Isso me faz lembrar exatamente isso, que eu tenho que andar bem de perto de Jesus. Dia a dia tomar na cruz, caminhar com Ele bem próximo, bem pertinho dEle, ser coberto com a poeira dos pés de Jesus, para que eu possa ser transformado, para que eu possa ser um pequeno Cristo nessa terra, sendo a luz e sendo o sal da terra. A última lição que eu vejo aqui do benefício dessa questão do negar-se a si mesmo, da autonegação, está no verso 24, que foram os dois versos que eu li, o 23 e o 24, que a autonegação, ela tem a capacidade de levar a nós, ou nos levar, né, a mim e a você, a compreender o que nós precisamos fazer para preservar nossa vida. Jesus, ele revela nesse texto que a lógica humana, ela não está equiparada com a lógica e com o mundo espiritual. Porque Jesus, ele diz algo assim, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder sua vida por amor de mim, esse vai salvá-la. Em nossa sociedade, quem ganha, ganha. E quem perde, perde. Não tem meio termo. Nossa sociedade, quem é vencedor? Quem vence. Imagina que esse discurso de Jesus, ele tem lugar na sociedade. Imagina se esse discurso de Jesus, ele tem lugar numa empresa onde existe aquela guerra por vaidade, guerra por poder, um querendo pisar na cabeça do outro, um que fica passando necessidades, dificuldades, pessoas que vão para casa estressadíssimas, pessoas que têm problemas de saúde sérios, porque vivem numa competição maluca. E a gente sabe que existem até empresas que carregam essa marca de estimular essa competição no profissional, e aí você se depara com tudo que é tipo de gente. Mas Jesus, ele fala assim, não, quem perde aqui a sua vida por amor a mim ganha. Agora no mundo não, quem perde, perde, e quem ganha, ganha. E vivendo mergulhado nessa naturalidade nossa aqui de vida, nós não conseguimos entender que essa compreensão de Jesus é certa. Pelo contrário, nós achamos que a compreensão de Jesus não é correta e a nossa compreensão é certa. Nós começamos a entender, então, que numa sociedade, o que eu diria para vocês, numa sociedade natural, numa sociedade humana da qual todos nós fazemos parte, por exemplo, o que nos é dito, o que nos é ensinado, o que nós aprendemos, olhando, observando, ou realmente sendo treinados, é o seguinte: cuide de você.
Faça tudo por você. É você que tem que cuidar de você. A parte de Deus. Faça tudo afastado de Deus. Esqueça, Deus, Ele é Deus para as questões espirituais. Deus é Deus para as questões religiosas para algumas pessoas. Agora, quando as coisas, na verdade, significa você, cuide de você. Este é o caminho a seguir. Em nossa sociedade, meus irmãos, não existe bem-aventurança para quem chora. Imagina. Jesus chega e fala, bem-aventurados os que choram. Esse cara tem um discurso absurdo. Esse Jesus tem um discurso que não dá para colar. Se você quer saber, os próprios discípulos de Jesus não entendiam o discurso de Jesus. Porque na mente deles, na cabeça deles, eles não esperavam um rei como Jesus se manifestou como um rei. Um rei da paz, um rei do amor, um rei da simplicidade, um rei da entrega, um rei de andar a segunda milha, um rei que orienta, que se o romano te prejudica, ande mais uma milha com ele, te faz andar uma carregando todo o equipamento dele, ande mais uma, se ferir um rosto, oferece a outra face. Imagina o rei deles, era o rei como talvez o Davi, que destruiu, que aniquilou exércitos poderosos, talvez este fosse a ideia. Agora, por exemplo, na lógica humana, o que nós entendemos aqui é que quem chora é perdedor, quem chora é derrotado, quem chora é um fraco. Não existe você ter uma conexão da tua vida se você não negar a você mesmo, negar a tua ideia, o que você tem como verdade, e fazer com que a sua negativa da vida e das suas ideias, ela vai lá e se ligue com Jesus, com a verdade, com o que Jesus está ensinando. Só que Jesus, ele tem uma lógica diferente. O caminho da autonegação é o caminho e é o único caminho para todos aqueles que desejam seguir Jesus de verdade. O verso 24 ele fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Eu estava dizendo para a minha esposa, desde o começo da pandemia, que eu acho que a pandemia, eu não posso afirmar, é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Tem gente que se afastou do Evangelho. Falei com uma pessoa essa semana que disse que, não vou mais para a igreja não. Mas por que não vai? Não, porque eu já estava faltando e ninguém me ligava. Poxa vida, né? Já desistiu, já. 90 dias já desistiu. Eu fico imaginando que a pandemia é um divisor de águas. Deus está permitindo isto para mostrar quem é e quem não é. Quem realmente ama Jesus, quem não ama. Como a pastora Cátia falava, é verdade. Eu vi o vídeo hoje, de manhã eu vi esse vídeo da igreja cheia, a pastora cantando aqui, o pessoal nos backs, os músicos, a igreja lotada. Eu falei, puxa, que lindo isso. Coisa que a gente às vezes não dá nem tanto valor, entenda o que eu estou dizendo para você, como nós damos hoje. Eu falei, puxa vida, mas que coisa linda, mas a grande verdade que você tem que botar na tua cabeça, quem é Jesus para você? Quer dizer então que o sustento meu como pastor ou como ser humano, vamos esquecer que eu sou pastor, está na igreja. Agora que não tem mais culto, eu me afundo. E o meu relacionamento com Deus? E o negar-se a si mesmo? E o caminhar com Jesus? Essa porta que é escancarada para alguém que deseja segui-lo. Esse é o grande detalhe que nós temos que ter. Talvez o grande problema das pessoas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Porque ele diz aqui no verso 24, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Talvez você está tentando salvar a tua vida com a tua verdade, com a tua convicção. Aquele tipo assim, não. Tem gente que fala assim, não, eu falo mesmo. Comigo escreveu, não leu, não é analfabeto não, é o pau comeu. Comigo escreveu, não leu, o pau comeu. Eu falo mesmo, eu enfrento todo mundo. E acha que está fazendo uma coisa linda. Tem gente que é assim. E se essa pessoa é assim com as pessoas, com o ser humano, provavelmente eu sou obrigado a pensar que ela é assim com Deus também. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, a palavra de Deus fala, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Se eu não respeito o meu ser humano, o ser humano de Deus, criado por Deus, o meu irmão em Cristo Jesus aqui na terra, como que eu posso respeitar a Deus? Então, se eu não me anulo, se eu não chego ao ponto de negar aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que são as minhas convicções, como que eu vou encontrar Jesus? E Jesus fala exatamente isso, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O convite de Jesus é: você quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, esse é o perder a vida. Eu fico imaginando que Jesus estava falando de salvar, né? Salvação eterna? Sim, logicamente. Mas talvez Jesus estava falando com essa turma aqui dessa salvação do egoísmo crônico, da salvação desse egoísmo que insiste em nos habitar, da salvação desse caminhar na escuridão achando que nós estamos na luz, da salvação da gente achar que nós estamos vivendo os nossos melhores momentos, a nossa melhor vida, mas não estamos vivendo a nossa melhor vida. Nós estamos afastados de Deus. Você pode ter tudo que você tiver de recurso, mas afastado de Deus você não tem o melhor. Você não tem aquilo que é o precioso. E para concluir, gente, para terminar a minha fala aqui hoje, eu fico pensando no caminho da autonegação que eu falei aqui com você hoje, nessa palavra aqui, nesse encontro da gente, e eu não posso deixar de lembrar de uma outra coisa que Jesus disse, de outro algo que Jesus falou a respeito desse conceito de perder a vida por amor a Ele, esse conceito de perder, de se entregar, de abrir mão de convicções e ter como, por conta disso, por conta desta postura obediente em relação à proposta e o convite de Jesus, eu não posso esquecer que esse convite está me abrindo portas, eu não posso também esquecer de uma coisa, de uma verdade que Jesus disse. Lá em João, no capítulo 12, no verso 24, o texto de Jesus, ele fala assim, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele vai ficar sozinho, ele vai ficar isolado. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Você quer dar fruto, meu irmão? Minha irmã? Você tem que morrer. Não é literal o que eu estou falando. Porque se você morrer literalmente, você não vai dar fruto aqui nessa terra, você está me entendendo. Mas morrer, as suas verdades, o seu jeito de ser, esse jeitão que você acha que tem que ser sempre do seu jeitão. Portanto, a autonegação, eu vejo aqui que ela me leva a entender que só existe um sentido de viver. Existe um sentido maior para viver. Muito maior. Em primeiro lugar, o sentido maior do que viver para nós mesmos, egoisticamente. Eu estava ouvindo o pastor falar ontem, o pastor Ed, ele disse assim que uma vez, às 11 horas da noite, tocou o telefone na casa dele, e quando ele atendeu o telefone, uma irmã falou assim para ele, ele conheceu a irmã falando de tal, oi irmã querida, o que aconteceu? Ficou preocupado? Ela falou assim para ele, não, eu estou ligando pastor, porque eu não poderia passar o meu aniversário sem que ninguém me desse parabéns. Ninguém. E eu ouvi aquilo me chocou, e aí o pastor perguntou para ela assim, poxa, mas você não tem seus pais? Não, eu não me dou com os meus pais. Seus irmãos, não me dou com os meus irmãos. Seus amigos, não, eu não me relaciono bem com ninguém. O problema é este, que às vezes nós não relacionamos bem com ninguém. E quando eu não relaciono bem com ninguém nessa terra, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Porque Deus é diferente, Deus ele nos mostra diferente. Então o caminho da autonegação, em primeiro lugar, me mostra esse sentido que é muito maior, é muito mais valoroso viver uma vida além daquele sentimento bobo, mesquinho, sem sabedoria, de viver só para mim mesmo. Em segundo lugar, um sentido muito maior do que ter todo o conhecimento do bem e do mal, como a Eva recebeu a proposta de Satanás, você vai conhecer o bem e o mal e ser como Deus, é muito maior que todo o conhecimento da terra pode me proporcionar. E pela graça, então, eu poder, em nome do Senhor Jesus, aprender a aventura de caminhar com Ele, caminhar com Jesus, todos os dias da minha vida. Ter o privilégio de aprender uma outra coisa, que tomar a cruz, por incrível que pareça, é uma proposta abençoadora da parte de Jesus para nós. Não é uma proposta para nos destruir. E por último, aprender que seguir Jesus é acima de tudo, é acima de qualquer coisa mesmo. Nós podemos ter o privilégio de saber que a nossa vida, ela é guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, gente?